Então, meus amigos, eu queria falar com vocês sobre algumas pessoas que me digam o que Noé, Abraão, Salomão e até mesmo Jesus têm em comum. Eles eram pessoas, podemos dizer, prováveis, assim. Eram esperados, é claro que tinha um pouquinho de improbabilidade, né? Porque Jesus nasceu de uma virgem, também era filho de um carpinteiro, mas enfim, eles eram meio que esperados que desse certo. Mas eu queria falar com vocês hoje sobre pessoas improváveis. Diz assim: então propuseram dois, José chamado Barsabás, cognomato Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido, para preencher a vaga neste ministério de apostolado, qual Judas se transviou indo para seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte que Matias, sendo então votado no lugar com os 11 apóstolos. Agora tem mais um, que também é Atos 9, do 1 ao 6. A gente vai ler alguns textos hoje, tá? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso aches algum que era do caminho, assim homens como mulheres o levassem preso para Jerusalém. Detalhe aqui no versículo 2 que a palavra caminho está com C maiúsculo, dizendo realmente que era caminho do Senhor. Versículo 3. Seguindo estrada fora, falei errado, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Também agora, falei errado. Gênesis do 39, do 1 ao 9. Gênesis 39, do 1 ao 9. A gente vai ler, vamos pegar três textos em Gênesis. Vamos falar sobre José. Diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Estava na casa de seu senhor egípcio. E vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de bom porte e aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo do meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que me passou ele as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, comentaria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Agora a gente vai passar um pouquinho à frente, o Gênesis 41 do 15 ao 16, que é continuando falando sobre José. Nesse meio termo, entre 39 e 41, a esposa de Potifar acusou José de ter tentado dormir com ela, que na verdade foi ao contrário. José foi preso, depois ele leu os sonhos de dois servos dele, de dois servos do faraó, que também tinham sido presos. Enfim, muita coisa aconteceu. Agora, o que vai acontecer? Ele vai interpretar o sonho de Faraó, porque Faraó precisava, tinha um sonho que ele estava perturbado. Dois sonhos, na verdade. Então, José vai interpretá-los. Diz assim, do 41, do 15 ao 16. E este lhe disse: Tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que
que quando ouves um sonho podes interpretá-lo. Respondeu José: Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. E também no 41, o 37 ao 44. Do 37 ao 44 diz assim: O conselho foi agradável a Faraó. Ele nesse caso já tinha interpretado o sonho de Faraó de forma correta, e Faraó realmente gostou disso. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharemos porventura homem como este em que há espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Isso aí foi por causa do sonho. O que o faraó sonhou foi que ia ter 7 anos de grande fartura na terra do Egito. Depois de 7 anos, ia ter 7 anos de grande seca, não teria nada para comer. Então, José, com a força do Senhor, com a bênção do Senhor, estava cheio do Senhor, Deus estava abençoando, disse que tudo que eles deveriam fazer nesses 7 anos de grande fartura, um quinto deles deveria ser guardado para os 7 anos de seca. Foi por isso, justamente, que o faraó estava dizendo isso, que não acharia homem tão mais juizado em toda a terra do Egito. 40 agora. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao segundo carro e, clamavam diante dele: Inclinai-vos desse modo, o constituí sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó. Contudo, sem tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E o José chamou Faraó de Zafanete Paneia, melhor dizendo. E lhe deu por mulher Assanete, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José de idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. E depois, nos versículos seguintes, realmente aconteceu o que José tinha falado, né? Que através do sonho do faraó, os 7 anos de fartura e os 7 anos de grande seca, e também graças ao conselho de José, que também foi abençoado por Deus, eles não tiveram nenhum problema. Agora aqui vamos ter o texto de 1 Samuel 16, do 1 ao 13. Samuel enviado a Jessé. Disse o Senhor Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? O que aconteceu foi que Saul, ele tinha sido o primeiro rei de Israel, depois de muito tempo, muitíssimo tempo, só que Deus não estava gostando muito das atitudes dele. Então Samuel, que foi o mesmo que ungiu, transformou ele como rei, Deus foi até Samuel para que achasse um outro, e esse estaria na casa de Jessé. Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Diz Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrifício ao Senhor. E convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que has de fazer, e ungir-me-ás quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos e convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse contigo: Certamente está perante o Senhor seu ungido. Eliabe é o filho mais velho de Jessé. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para sua aparência, nem para sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Chamou Jessé então Abinabade, que é o segundo mais velho,
e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então José fez passar, Jessé fez a passar Samar, porém Samuel disse: Tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge, pois este é ele. Tornou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Nesse momento, gente, uma coisa muito incrível que aconteceu, que foi justamente a escolha de Davi como o novo rei de Israel, que foi algo extraordinário, porque ele era o filho mais novo de todos os 8 de Jessé. E os 7 que estavam na frente dele, com certeza, eram candidatos muito fortes. Mas Deus falou: não vejo como os homens veem. Ou seja, o Davi deles com certeza seria o mais improvável de todos. Porém, não acabou ainda as maravilhas de Deus. Vamos também em 1 Samuel 17, versículos 39 a 54. Diz assim a palavra de Deus: Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois já havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca usei. Davi tirou aquilo sobre si. O que aconteceu durante o 39 e o 41 foi assim: que um gigante chamado Golias, que era do povo dos filisteus, ele foi até o povo de Israel, subestimou eles, e falando que ninguém era mais forte do que ele. Então, eles cercaram Israel e foram para a batalha. E quer dizer que se Israel perdesse, os filisteus domariam o povo de Deus, o que seria algo horrível. Então, Davi, como já tinha sido ungido, Saul, que era ainda o atual rei, pôs para ele armaduras, capacete, grande espada. O problema é que era muito pesada para ele e ele não conseguia andar. Versículo 40. Tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor, que trazia saber no surrão. E lançando a mão na funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se via chegando Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço e ruivo, de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Ou seja, gente, ele estava subestimando, falando que ele não era nenhum cachorro para que viesse com Paulo, ou seja, estava subestimando o poder de Davi. Realmente, o poder de Davi era pouco, mas quem estava ali era o poder de Deus. Quem estava com ele era o poder de Deus. 44. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei da tua carne as aves do céu e as bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor do exército. E o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferirei-te e tirarei-te a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que é Deus de Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Eles vos entregará nas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu nesse caso que é Golias, encontrou-se com Davi. Este apresentou, deixando as suas fileiras, correu de contra o filisteu. Davi meteu a mão na fúria e tomou dali uma pedra, e com a funda dali atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra.
Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra o feriu e matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiou e matou, cortando-lhe com a cabeça, como eu tinha dito anteriormente. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gade, até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho de Sariã até Gade e Ecrom. Você vê, gente, já não era algo tão já era algo muito improvável, melhor dizendo, que Davi fosse escolhido como rei. Mas ainda assim, conseguiu matar um gigante usando uma pedra, não sei qual tamanho era, mas era bem pequena, e sem usar nenhuma espada, sem usar nenhum capacete, sem usar nenhuma armadura. Ele foi assim, porque não era Davi que estava lá, era Deus. Então Davi pode ser considerado sim o improvável. Também tem outros dois que eu não vou ler o texto, que é Moisés, que se quiserem ler, está em Êxodo 3, e os 12 discípulos de Jesus, que ficam entre Mateus 10, do 1 a 4. Todos esses e muitos outros são considerados improváveis. Aqueles que tinham uma vida normal, ou uma vida até mesmo pobre, ou até mesmo que fizeram algo tão grave que não acha que não tem jeito. Como o caso de Saulo. E uma vida normal, como o caso, por exemplo, de Davi. E talvez se não tivesse nada de novo. Mas Deus chamou os improváveis para fazer a diferença. Porque, como disse aqui no texto de 1 Samuel, não é com os, não é com Deus, os homens escolhem com os olhos humanos, mas Deus escolhe com o coração. Davi, nesse caso aqui de 1 Samuel, era aquele que tinha mais coração. E Saulo, por exemplo, Saulo matava os cristãos, literalmente matava os cristãos, corria atrás deles sem saber se é homem, mulher, criança, qualquer coisa que tinha a ver com Deus, ele matava. E ele estava indo matar mais cristãos lá em Damasco. Ele tinha uma ordem para ir até a cidade de Damasco para matar os cristãos. Mas aí Jesus chegou a ele e pediu para que ele parasse, perguntou por que ele persegue. E desde então, Saulo, que se converteu chamando Paulo, se tornou um dos maiores evangelistas, se não até mesmo o maior evangelista de todos. E ele que sofreu muito depois disso. Ele sofreu muito espancamento, ele morreu decapitado, inclusive, né? Ele foi até várias terras, pregando o evangelho sem ligar muito para a sua carne, que estava com certeza muito machucada, mas ligando para o espírito. Tanto que, se eu não estou enganado, Paulo é a pessoa que mais escreveu livros na Bíblia. Eles têm 12 ou 13 cartas paulinas, eu estou lembrado agora direito. E também, além disso, eu falei sobre. Eu não falei, né? Eu pedi para vocês lerem mais depois, quando puderem. Moisés e os discípulos de Jesus. Os discípulos, alguns deles eram pescadores e outros tinham outras profissões lá que eram muito comuns. Tipo, não tinha nada especial neles. E eles foram chamados a fazer a obra de Deus. Tipo, Pedro, Lucas, João, um montão de pessoas. E o primeiro que eu falei, que foi Matias, depois que Jesus já tinha morrido, que ele já tinha sido crucificado, ele ressuscitou, e precisavam substituir Judas, que Judas tinha traído Jesus. Judas, ele acabou se suicidando, então precisavam substituir. Tinham lá além de Matias, tinha uma outra pessoa, que eu não tô lembrando agora o nome direito, mas que tinha muitas e muitas qualidades. Se você ver um versículo inteiro só para as qualidades dessa tal pessoa. E escolheram Matias. Deus escolheu Matias. Muitos outros casos na Bíblia, existem muitos, muitos outros casos, os quais não vou citar agora, se vocês lerem, vocês vão ver. Mas eu queria falar com vocês uma coisa. Será que você não seria um improvável? Será que você não acha que você acha que sua vida está muito comum, que não vai ajudar ninguém, ou então até mesmo estava numa situação pior do que a de José, que ele tinha se tornado escravo, vendido pelos irmãos, olha só, ele foi vendido, traído pelos irmãos. E você acha que não tem jeito para sua vida, ou para o seu casamento, ou para sua situação
escolar, financeira, um montão de coisa, mas talvez você não consiga fazer nada mesmo. Mas Deus consegue fazer através de você. E não só isso, talvez, além de melhorar a sua situação, ele pode fazer com que você transforme vidas, como foi o caso de Paulo, como eu disse, que transformou o maior evangelista do mundo. Recentemente, se eu não estou enganado, em 2017, morreu um dos maiores evangelistas do mundo, que foi Billy Graham. Eles são os maiores evangelistas do mundo. Agora imagina quem evangelizou Billy Graham. Imagina, você evangeliza aquela pessoa e imagina se ela torna um dos maiores evangelistas do mundo, que consegue fazer diferença para povos improváveis. Eu já li uns livros de Billy Graham, se não tem nada, ele já foi na Alemanha, na Romênia, na época que ele foi para a Alemanha era muito forte contra os cristãos, né? Perseguiam eles, e, e ele se tornou um dos maiores evangelistas do mundo. Ele foi o conselheiro de não sei quantos presidentes dos Estados Unidos até a sua morte. E imagina se você se torna aquela pessoa, ou então a pessoa que evangelizou Billy Graham. Talvez para você seja só uma pessoa, mas para Deus ele tem um futuro. Ele pensa mais na frente, ele não vê com os olhos humanos, como diz 1 Samuel. Ele não vê com os olhos humanos, ele vê com o coração. Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje, gente, sobre os improváveis. Que na Bíblia, para nós podemos ser improváveis, mas para Deus já fazia parte do plano.